E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Conforme a gente havia prometido, vamos começar a nossa revisão final para a prova de Físico-Química, né? De forma remota, né? Que infelizmente foi a condição que a gente teve para fazer, mas de qualquer forma eu quero colocar para vocês que vai ser uma revisão bem direta, bem sucinta, bem voltada para a prova realmente, ou seja, elaborando ou tecendo pontos que vão ser realmente importantes para a nossa avaliação na próxima semana e que realmente eu peço que vocês foquem nessas próximas 12 questões que a gente vai apresentar aqui, que será de fato a prova numa outra linguagem, assim, mudando apenas alguns detalhes, assim, detalhes mínimos, mas que basicamente será a nossa avaliação, tá bom? Então, envolvendo todo o conteúdo da nossa disciplina, tá? Tudo que a gente viu durante o semestre todo, e peço a vocês, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que não ficou muito elucidada para vocês, coloquem aqui no comentário aqui embaixo, que aí imediatamente já aparece para mim, eu já respondo de imediato para vocês, e a gente vai nesses próximos dias tirando dúvidas, tá? Coloquem aqui no comentário no vídeo alguma dúvida que você tenha, ou então entrem no canal de comunicação lá do nosso grupo no WhatsApp. Vocês podem colocar qualquer dúvida que vocês tenham, ou se quiser, entre em contato diretamente comigo, e aí a gente pode elucidar as dúvidas que vocês têm, tá bom? Vamos começar então? Vou começar já com um assunto envolvendo o conceito de soluções, tá? Que a gente viu bastante. Basicamente, a gente viu que soluções são aquelas preparações farmacêuticas que encerram sempre um soluto e um solvente, tá? Sempre esses dois atores, onde o soluto é sempre a substância que vai ser dissolvida, em geral a gente chama na farmacologia ou na ciência farmacêutica de princípio ativo, né? Ou de fármaco. E o solvente, desculpe, é aquele produto, aquela substância que geralmente vai ser o dissolvente, aquele que vai dissolver o soluto. Em geral, a gente usa água como solvente. A água é considerada um solvente universal. Mas existem preparações, sobretudo nas ciências farmacêuticas, que você pode usar soluções hidroalcoólicas, pode usar outros solventes orgânicos para utilizar como solvente na preparação farmacêutica. Mas, em geral, a água é muito utilizada, muito corriqueiramente utilizada na nossa realidade. E a gente viu que as soluções podem ser classificadas de acordo com a intensidade de soluto que você apresenta para aquele solvente. Se eu tenho uma solução em que o soluto ela pode ser considerada insaturada, saturada ou supersaturada, e é uma das perguntas que já iniciam a nossa revisão aqui. O que é uma solução insaturada? Vamos olhar item por item? Na alternativa A, ele diz que uma solução insaturada é aquela solução que contém a maior quantidade de soluto possível dissolvido. A gente já de cara pode dizer que não é a verdade, tá? Este é o conceito relacionado à solução saturada. O que é uma solução saturada? É aquela que eu tenho, num dado volume de solvente, o máximo de soluto possível que eu posso dissolver naquela quantidade de solvente. Tá? Então, geralmente a gente usa como recurso, como orientação técnica, usar sempre 100 gramas de água, 100 ml de água, para determinar a quantidade de soluto que eu consigo dissolver. Por exemplo, 18 gramas de NaCl, 18 gramas de cloreto de amônio, 25 gramas de carbonato de cálcio, enfim, para cada 100 ml de água, que no caso seria o solvente utilizado como referência, tá? Então eu tenho que toda solução que é saturada é aquela solução que atinge o seu limite de quantitativo de soluto que vai ser dissolvido a cada 100 ml de solvente. Tá? Então eu tenho que uma solução que é saturada é esse conceito. Esse é o conceito que está na alternativa A. Tá? Então isso aqui refere-se a um conceito de solução saturada e não insaturada. A alternativa D diz que uma solução que contém uma pequena quantidade de soluto. Essa sim é a resposta. Tá? Toda solução que tem uma quantidade de soluto inferior à quantidade que é possível ser dissolvida dentro de uma dada quantidade de solvente, eu chamo isso de uma solução insaturada. Vamos supor que por determinado soluto X, eu posso dissolver em 100 gramas de água 50 gramas dele. Mas eu faço uma solução em que eu só uso 30 gramas daquele soluto X. Então eu digo que a solução que eu fiz com ele foi uma solução insaturada. Tá bom? Porque não atingiu o limite máximo de 50 gramas para aqueles 100 ml de solvente. Tá legal?
A alternativa C diz que a solução a solução insaturada é aquela que não contém soluto. Solução que não contém soluto não é solução. Tá? Ela precisa ter, necessariamente, sempre a presença do soluto e a presença do solvente. Pode ter até mais de um soluto, pode ter até mais de um solvente, tá? Mas, em geral, ela tem que ter de forma, de forma indubitável, digamos assim, para usar a palavra bem chique, tem que ter a presença do soluto e do solvente, tá bom? E na alternativa D diz que a solução contém excesso de soluto. A solução que contém excesso de soluto a gente chama de solução supersaturada. Vou usar aquele mesmo exemplo. Aquela solução que eu atingo a saturação dela quando eu uso 50 gramas de um soluto X para cada 100 gramas de água. Se eu fizer uma solução com 80 gramas de soluto para 100 gramas de água, eu vou estar fazendo uma solução supersaturada. E uma solução supersaturada, em geral, quando for principalmente preparações líquidas, ela vai gerar uma solução de corpo de fundo ou uma precipitação. Você consegue ver esse excesso de soluto presente que não foi dissolvido. Tá bom? Então, na questão 1, alternativa letra B. Muito cuidado, porque na prova eu posso perguntar o conceito de o que é solução supersaturada, o que é uma solução saturada, e diferente da insaturada, tá bom? Só fica a dica aí para vocês. Na questão 2, o rótulo de... Gente, aí a gente para fazer um comentário. Sempre é importante que vocês coloquem isso em mente. Vocês se desesperam por prova porque vocês acham que não sabem o conteúdo. Gente, a maioria das vezes que vocês têm problema com prova relaciona-se sempre a dificuldade de você se concentrar em absorver o que está sendo informado pela questão. Eu costumo dizer que 50% de uma prova é conhecimento adquirido e 100% da prova é atenção. Você precisa ter atenção. Às vezes você não tem nem domínio do conhecimento, mas você consegue entender o que a questão está pedindo e você, a partir daí, até consegue ter uma delineação, um caminho para conseguir resolver aquela questão. Vamos prestar bem atenção no que a questão está pedindo. O rótulo de determinado medicamento informa os seguintes dizeres. Cloranfenicol, 0,01 grama por grama, certo? 0,01 grama por grama, pomada dermatológica, 30 gramas. Quais são as informações que a gente consegue de cara de dizer aqui? Primeiro, ele está pedindo qual das alternativas baseado nisso aqui é a incorreta. Gente, eu não estou pedindo a afirmativa correta. Presta bem atenção no que está sendo pedido pela questão. Isso significa dizer que aqui, dentre essas 4 alternativas, 3 vão estar corretas e uma só vai estar incorreta. E essa incorreta é que vai ser a nossa resposta. Então prestem bastante atenção nisso, tá? Podia ser incorreta, podia ser falsa, certo? Podia usar qualquer palavra nesse sentido. Negativa, né? Qualquer palavra nesse sentido. Vocês têm que prestar atenção no que o enunciado está pedindo. Então vamos lá. Gente, quando eu olho para esse rótulo, algumas coisas já me saltam aos olhos claramente e o farmacêutico precisa ter essa atenção. Primeiro, o que o cloranfenicol é primeiro, uma preparação farmacêutica cuja a preparação é uma pomada. Eu já sei que é uma pomada. Não importa se ela é solução, eu já sei que é uma pomada, tá? E ela tem como total de quantitativo 30 gramas. Isso aqui é o que a informação está me dando, tá? Essas 30 gramas, essa informação me diz também, esse rótulo me diz também, que o cloranfenicol tem uma concentração dentro dessa preparação farmacêutica de 0,01 gramas por grama. Então já sei de cara, já posso dizer de cara que o cloranfenicol é o meu o quê? Meu princípio ativo, beleza. É meu fármaco, beleza. Mas dentro da fisicoquímica eu posso chamar o cloranfenicol como o quê? Soluto. Tá? Ele é o soluto dessa preparação. Tá bom? Enquanto o solvente são aquelas outras substâncias, geralmente solventes orgânicos, aí no caso da pomada, que vão diluir, que vão solvatar, digamos assim, o soluto dentro dessa preparação. Então eu já sei. Vamos lá, alternativa A, ele diz que 0,01 grama por grama refere-se à concentração do soluto na preparação. Beleza, está certo. É a concentração do soluto, ou seja, do cloranfenicol dentro da preparação. Como é que eu posso ler isso de forma mais clara? Esse 0,01 grama por grama significa dizer o quê? Que a cada 1 grama de pomada dermatológica que eu preparei,
eu tenho 0,01 grama de clorofenicol dentro dela. Repetindo, para cada 1 grama de pomada, dentro de 1 grama de pomada, e eu fiz 30. Observem que eu fiz 30, estou apontando aqui para a tela. Eu fiz 30, tá? A cada 1 grama de pomada, eu tenho 0,01 de clorofenicol. Isso me dá a concentração da composição, tá? Então, está correta a alternativa A. É o que eu procuro? Não, eu estou procurando a incorreta, tá bom? Então, vamos continuar. Subentende-se, pelas informações, que o clorofenicol é o solvente. Gente, está quase tudo certo, exceto por essa última palavra aqui, tá? O clorofenicol não é o solvente da solução, ele é o soluto. Ah, ele é o princípio ativo. Sim, para a realidade farmacêutica, para conceito de farmacotécnica, farmacologia, ele é o princípio ativo, tá? Mas quando eu levo isso para a química, que é a ferramenta de preparação farmacêutica, é a fisicoquímica, né, as soluções, eu chamo isso na química de soluto. É aquilo que foi dissolvido na preparação, tá bom? Então, clorofenicol é o solvente? Não, ele é o soluto. Já achei minha resposta, a letra B. Mas vamos olhar as outras? Letra C. Trata-se de uma preparação farmacêutica que encerra 30 gramas de formulação total. Ou seja, que contempla, que fecha aqui, que define 30 gramas de formulação. Sim, está correta essa alternativa. Então, realmente, ela trata, é uma preparação farmacêutica que encerrou 30 gramas de formulação. Foi feito, está aqui a informação. Pomada dermatológica, 30 gramas, tá? A pomada, na letra D diz que a pomada é uma formulação com características lipofílicas. A gente viu isso rapidamente nas aulas, de que creme, pomada e géis são preparações semissólidas. A gente vai ver isso com mais detalhes, vocês vão ver isso com mais detalhes em farmacotécnica, farmacologia. Mas géis, pomadas e cremes são preparações semissólidas. E essas preparações semissólidas, elas têm características mais lipofílicas ou mais hidrofílicas. Geralmente, as pomadas elas têm uma preparação mais gordurosa. Você consegue até observar quando você manipula um creme e manipula uma pomada. Você observa que a pomada ela tem característica mais densa, ela é mais pegajosa, né? Falando um palavreado mais ralo, mais simples. Isso é a característica lipofílica que a gente dá à pomada, tá bom? Então está correto também a letra D. Portanto, a única da alternativa 2, da questão 2, é a alternativa B, que está errada e é a resposta que a gente procura, tá? Na questão 3, a gente vai lidar um pouco dos fantasmas de vocês, que são gráficos, trabalhar com gráficos, tá? E a gente precisa trabalhar, porque provavelmente na prova vai cair uma questão envolvendo gráficos. Gente, presta bem atenção no que o gráfico está informando. É sempre bom lembrar, eu sempre falei isso durante as aulas, que os gráficos eles sempre cruzam as informações de duas grandezas. Uma grandeza está sempre nos eixos aqui horizontais, no eixo X, e outra grandeza está sempre no eixo Y, tá? E tudo que aparece aqui de informação ou de resultado do gráfico é fruto desse cruzamento de informações entre uma grandeza e outra, tá? Quando eu submeto a minha amostra, no caso a gente está lidando com preparações, né, com físico-química, com soluções, quando eu submeto a minha amostra a mudanças de comportamento frente a duas grandezas, tá? Quais são as duas grandezas que estão presentes aqui? Temperatura, tá aqui, ó. Cada vez que eu ando para a direita, a temperatura sobe, tá? E solubilidade da solução, a capacidade que eu tenho de dissolver determinados produtos, aqui no caso são 4 amostras, tá? A cada 100 gramas de água, ou a cada 100 ml de água, tá? Então vamos observando no gráfico, vamos responder a alternativa correta, ele pede aqui a correta. Na letra A diz assim, a maior variação de solubilidade em diferentes temperaturas acontece com o NaCl, ou seja, com cloreto de sódio. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, procurar onde é que está o gráfico do NaCl. Eu já acho de imediato que é esse roxinho aqui, tá? E eu consigo ver que o gráfico do NaCl é um gráfico linha reta. O que isso significa dizer na prática, professor? Que quando eu ando para a direita, certo? Com ele, à medida que eu ando com ele para a direita, o que está modificando aqui? A temperatura. Mas aí eu pergunto a vocês,
cada vez que eu ando, olhem só pro roxinho, tá? Que é o NaCl, que é a nossa dúvida na questão, na letra A. Se eu olho só para o gráfico do NaCl, eu observo que essa amostra está sendo submetida a aumento de temperatura, ou seja, ela está subindo da esquerda para a direita. Eu sempre leio o gráfico da esquerda para a direita, tá, gente? Esquerda para a direita. Certo? Então ela está subindo a temperatura. Mas aí eu pergunto a vocês, com relação a esse eixo aqui, o eixo Y, da solubilidade, está havendo alteração do padrão de solubilidade? Não. Você consegue observar que, mesmo eu subindo a temperatura da amostra de NaCl, eu consigo observar que praticamente a solubilidade do NaCl em 100 gramas de água permanece próximo a 40, ela não modifica. Tá? Então, está havendo variação de solubilidade em diferentes temperaturas com NaCl? A maior variação de solubilidade que acontece comparado é do NaCl? Não, não é. Eu consigo observar, comparando com outras amostras, que as variações aqui, por exemplo, do nitrato de prata, que é o KNO3, tá? Aqui também está havendo uma alteração de temperatura. Ó. Ela começa próximo de 0 e termina próximo de 80 graus. Está aqui, ó. Mas, ó, olha, baseado no eixo vertical. Ele começa próximo de 20, aqui próximo de 0 a solubilidade, e termina onde? Próximo de 180, digamos assim, 170 por aí. Então houve uma variação grande de solubilidade, de 20 para 180 a 170. Então essa aqui já seria uma variação de solubilidade maior do que a do NaCl. Gente, é só leitura de gráfico, nada mais do que isso. Tá? Ou seja, você não precisa nem de uma informação físico-química, você precisa da informação de leitura de gráfico, uma leitura matemática do assunto. Tá? Então, eu já elimino a alternativa A, que não tem nada a ver. Na alternativa B, ele diz assim, todas as substâncias presentes no gráfico, ou seja, as 4 que estão aqui, o clorato de sódio, o nitrato de prata, o cloreto de amônio, o cloreto de sódio, todas as substâncias presentes no gráfico têm a sua solubilidade diminuída com o aumento da temperatura. Não, gente. É só observar o gráfico de novo. À medida que eu aumento a temperatura, lembre-se, eu sempre leio da esquerda para a direita o gráfico. À medida que eu aumento a temperatura, seja 20, 40, 60, 80, 100, todos eles vão se comportar, ou basicamente quase todos eles, vão se comportar subindo o gráfico, ou seja, alterando o padrão de solubilidade para cima, ou seja, solubilidade aumentada na maioria das vezes. O único que não aumenta aqui, ou aumenta muito pouco, é o NaCl, tá? Mas o cloreto de amônio aumenta, um pouquinho mais aumenta, o nitrato de potássio aumenta significativamente, e esse outro aqui também aumenta significativamente. Então, a letra B também está errada. Todas as substâncias presentes no gráfico têm a sua solubilidade diminuída. Não. Quase todas têm a sua solubilidade aumentada, de acordo com o aumento da temperatura. Tá? Na alternativa C, todas as substâncias sofrem considerável alteração de solubilidade em diferentes temperaturas. Será? É o mesmo raciocínio. Tá? Todas as substâncias sofrem considerável alteração de solubilidade? Não. A gente observou que a NaCl praticamente não sofre alteração de solubilidade aqui. As outras até sofrem. Ora, o cloreto de amônio, esse aqui, ó, da setinha, ele está saindo de 30 e pouco para quase 80. Esse aqui que a gente já viu está indo de 20 para praticamente o quê? 170. O perclorato de sódio está indo de... clorato de sódio está indo de 80 para praticamente 180, 190. Se a gente puxar uma linha aqui, a gente vai verificar que está mais ou menos nessa faixa aqui. Tá? Então a letra C também está errada. E finalmente sobra a alternativa D, que diz que a solução de NaCl, ou seja, essa aqui, permanece praticamente inalterada em sua solubilidade, mesmo com mudança de temperatura. Perfeito, está correto. Praticamente não se altera a solubilidade dela, mesmo aumentando-se a temperatura dela de 20 ou de menos de 20 para 100, porque ela praticamente se mantém na faixa de 40 gramas por 100 gramas de água. Então, a alternativa certa da questão 3 é a letra D de dado. Tá? A questão 4 fala o seguinte: azeite e vinagre, quando a gente mistura eles se separam logo em duas camadas. Porém,
Adicionando-se gema de ovo e agitando essa mistura, eu obtenho maionese, que é uma dispersão coloidal. Nesse caso, a gema do ovo atua como o quê, gente? Gente, é muito simples falar. Primeiro, azeite e vinagre são duas substâncias que elas não se misturam. A gente observa mesmo na descrição da informação. Se eu eventualmente pegar um pouco de azeite, pegar vinagre, eu vou perceber que eu vou preparar uma solução e vou ter duas fases. Uma fase líquida, uma fase mais aquosa, que é a fase do vinagre, e uma fase mais oleosa, que é a fase do azeite. Gente, quando eu coloco uma gema de ovo e misturo, eu consigo observar que eu consigo formar uma espécie de maionese. Basicamente, esse é o conceito da preparação da maionese, tá? Ela é uma preparação que eu consigo, através de uma substância, juntar duas coisas que são immiscíveis. No caso, azeite e vinagre. Tá? Elas não se misturam, basicamente, porque elas têm características de solubilidade diferentes. Uma é mais hidrofílica, que é o vinagre, e a outra é mais lipofílica, que é o azeite, mais oleosa. Tá? Quando eu coloco a gema de ovo, ela vai funcionar como uma substância que, quando agitada, ela vai promover a união desses dois produtos, duas substâncias que não se misturam. A isso, quando eu preparo essa solução, uma dispersão coloidal, eu estou chamando ela especificamente de uma emulsão. E toda emulsão, ela precisa de uma substância, precisa de um agente que atue justamente juntando essas duas substâncias que são immiscíveis, tá? Como a gente usou em sala de aula, a gente usou exemplo até do demaquilante, aqueles cosméticos que as mulheres usam para tirar a maquiagem, tá? Você pode ver quando ele está em descanso, ele tem uma parte oleosa e uma parte aquosa, tá? Então, quando eu agito o produto, eu ativo a substância que promove a emulsificação, a formação da emulsão, tá? Que é justamente a preparação farmacêutica que visa juntar óleo com água, digamos assim. Quem é esse agente? Essa é a pergunta da questão. E a resposta certa é surfactante. Professor, mas você falou em sala de aula que era emulsificante ou até tensoativo. São, de forma geral, eles são sinônimos. Eu posso usar o termo surfactante, posso usar o termo tensoativo ou até mesmo posso usar o termo emulsificante, tá? Eu usei o termo surfactante nessa questão, mas eu podia ser colocado aí o tensoativo, tá? Ou podia ser colocado também o emulsificante. Ok, gente? Próxima questão, questão 5. Falando agora sobre os coloides, tá? Lembrando um pouquinho da questão dos coloides lá. Assinale a alternativa que é falsa. Mais uma vez, gente. Alternativa falsa. Significa que 3 estão corretas e uma está incorreta. É essa que a gente vai procurar. A alternativa A diz que os coloides são misturas heterogêneas com aspecto de homogêneas. E aí, gente? Será que está certo isso? Opa, já acabei dando a resposta aqui, né? Não tá. Perdão, tá correto isso, tá? Os coloides, perdão, vamos lá, retornando. Os coloides, eles são preparações que são heterogêneas, ou seja, eles têm duas fases em geral, mas a gente, quando visualiza, quando observa uma preparação dessa, a gente acaba enxergando ela apenas como uma fase única, parecendo ser uma mistura homogênea. A gente viu que misturas homogêneas e heterogêneas, a gente vem da química estudando isso, né, no segundo grau, que misturas homogêneas são aquelas que você só vê uma fase. Por exemplo, quando você mistura sal com água, você só vê uma fase. E misturas heterogêneas são aquelas que você consegue visualizar claramente duas fases. O mais clássico é a água e a areia, né? Você vê bem a fase da água e a fase da areia. Essas são heterogêneas. O coloide é um pouco dos dois, porque o coloide, na verdade, ela é, de fato, originalmente uma mistura heterogênea, mas que tem característica, tem um aspecto visual de uma mistura homogênea, tá bom? Então, está correta essa alternativa. Cuidado para não trocar na prova, tá? Na prova pode ser colocado, são misturas homogêneas com aspecto de heterogênea. Não, aí está errado. Ela é uma mistura heterogênea com aspecto de homogênea, tá? Isso é de fato o conceito de coloide. Coloides geralmente são componentes, os componentes do coloide geralmente são disperso e dispersante, está correto isso? Corretíssimo, tá? A gente chama, em vez de chamar de soluto solvente, como são preparações heterogêneas, a gente chama de disperso e dispersante, tá bom?
São exemplos de colóides, cremes, hidratantes, géis, espumas e medicamentos aerosóis. Vimos em sala de aula isso, que são exemplos, sim, de medicamentos, são de substâncias colóides, tá? Preparações coloidais, que a gente chama. E na alternativa D, diz que os colóides não permitem a passagem de luz entre eles, o que acontece com as misturas homogêneas. Isso é falso, tá, gente? Os colóides têm como característica principal permitirem a passagem de luz, do feixe de luz, mesmo eles sendo preparações heterogêneas. Isso se dá por um chamado efeito que a gente chama de efeito Tyndall, que a gente viu isso na sala de aula. Como é que a gente tem um exemplo prático do efeito Tyndall? Pode ter uma pergunta da prova, tá? Nevoeiro, tá? Quando a gente joga a luz do carro sobre um nevoeiro, sobre uma fumaça, a gente observa claramente que o farol, isso imaginando estarmos numa estrada, tá? O farol do carro ele consegue atravessar o feixe de luz que é emitido pelo farol do carro, ele consegue atravessar a fumaça ou a neblina, o nevoeiro, tá? Isso é causado pelo efeito Tyndall. Muito embora o nevoeiro, a fumaça, a neblina sejam colóides, mas ele permite a passagem, através do efeito Tyndall, do feixe de luz mesmo assim. O que não acontece, por exemplo, em soluções homogêneas, tá legal? Então a resposta certa da questão 5 é a letra D. Vamos lá, para a questão 6. Sobre concentrações de soluções. Julgue os itens abaixo. Tá? Vamos falar agora sobre soluções. Presta bem atenção. Eu estou colocando 3 afirmativas aqui e vocês vão julgá-las como falsa e verdadeira. E depois responder abaixo. Tá? Item 1. A concentração comum ela pode ser expressa em grama por litro ou até mesmo miligrama por mililitro, sendo essa a última mais comum em preparações farmacêuticas. Tá certo isso, gente? Tá correto, tá? Porque a concentração comum, a gente viu que ela é uma razão entre a massa sobre o volume. A massa do soluto sobre o volume da solução. E a massa a gente expressa geralmente em que unidade de medida? Ou gramas ou miligramas. E o volume a gente expressa em quê? Em litros ou mililitros, é o que geralmente a gente usa. Como as preparações farmacêuticas são preparações farmacêuticas de baixa, em geral, né, preparações que vão ser usadas para a população e dispensadas para a população, são preparações de baixa concentração, de baixo volume, a gente adapta para ficar mais fácil o entendimento dos cálculos, a gente abaixa. Aí a gente usa como convencionalmente em miligramas para geralmente medir a quantidade de massa de um princípio ativo e ml para medir, por exemplo, o volume de uma solução, que é 1 mililitro, tá bom? Então essa alternativa 1 está correta. Eu posso expressar a concentração comum tanto em gramas por litro como em miligramas por mililitro, não tem problema nenhum, tá bom? Alternativa 2. A molaridade é definida como uma razão entre o número de mols de soluto e o volume da solução em litros. Perfeito. Esse é o conceito daquela nossa fórmula de molaridade que vocês viram, tá? Molaridade ela é definida como uma razão entre... O que é a razão? Uma divisão entre N1, que é o número de mols do soluto, sobre V, ou seja, o volume da solução, sendo ela em litros. É importante lembrar isso, tá, gente? A molaridade ela tem que ser medida, o volume da solução da molaridade ela é medida em litros, tá bom? Então, o item 2 está correto também. O item 3 diz assim, por definição, em soluções eu sempre uso o índice 2 para solutos e o índice 1 para solventes. Lembra que a gente usa essa notação científica? M1 significa o quê? Massa de soluto ou de solução. Tá correto isso? Não, gente, eles trocaram aqui, tá? Sempre vou usar o índice 2 para definir massa ou volume de solvente. E o índice 1 eu uso para solutos. Então isso aqui está trocado nisso aqui, tá? Uma casquinha de banana para vocês, mas eu tenho certeza que vocês tranquilamente iriam identificar, tá? Então M1, por exemplo, significa a massa do soluto usado. Enquanto M2, eu estou me referindo à massa do solvente, ok? Para ficar bem claro isso aí, para não ter dúvida. Então, como o 1 e o 2 estão corretos e o 3 está errado, eu posso dizer que a resposta certa da questão é a alternativa A, 1 e 2, tá bom? Questão 7. Vamos para a questão 7, que ela fala sobre cinética química. E aí a gente começa a lidar com assuntos que foram vistos de forma mais recente, né? Mais uma vez, ela pede a informação incorreta. 3 vão estar certas e uma vai estar errada. Vamos para lá para a dúvida.
Quanto menor for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação. O que vocês acham? Quanto menor for a temperatura, estou submetendo uma reação química a alterações de temperatura. E eu estou medindo a velocidade dela. Se eu diminuo a temperatura do sistema, será que isso vai aumentar a velocidade da reação? E aí, o que vocês acham? A resposta certa é a alternativa A. Por quê? Porque isso está errado. Quanto menor for a temperatura, menor vai ser a velocidade de uma reação. Tá? Então, elas são grandezas diretamente proporcionais, temperatura e velocidade. Sempre que eu tenho uma temperatura maior, tá? A velocidade da reação vai ser maior. Vamos usar como exemplo putrefação de alimentos. A putrefação, ou seja, a putrefação de alimentos é um processo de reação química que acontece com alimentos. Degradação de nutrientes, de compostos que estão presentes na alimentação. Putrefação de carnes, por exemplo. Tá? E por que eu faço a refrigeração desses alimentos? Justamente para diminuir a velocidade dessa putrefação. Quanto mais lento, quanto menor for a temperatura que eu submeto, às vezes até congelo o alimento, eu diminuo a velocidade de putrefação dos alimentos. Então, isso é uma medida correta. Ou seja, quanto menor a temperatura, menor vai ser a velocidade de reação, e não maior. Então, a resposta aqui já está errada, a alternativa A, tá bom? Vamos para as outras. Quanto maior a concentração de reagentes, maior será a velocidade da reação. Correto isso aqui. Quanto mais reagente eu tenho para se transformar em produto, lembre-se que a reação química ela acontece nesse sentido, né? Reagentes, produtos. Reagentes são substâncias que vão se degradar ou vão se transformar em produtos, tá bom? Quanto mais eu tenho reagentes, maior a tendência de velocidade para eles se transformarem em produtos, isso de forma geral. Então tá correta essa informação, tá? Na alternativa C, eu digo que a velocidade da degradação de um reagente, numa reação química, no estado sólido, é menor que no estado líquido. E aí? No estado sólido é menor que no estado líquido? Não, gente. A velocidade vai ser sempre maior no estado líquido, tá bom? Então, por isso, eu posso dizer que a alternativa C também está correta, certo? Ela vai ser sempre menor. Lembre-se sempre que sólido, líquido e gasoso. Quanto mais gasosa forem os reagentes, maior a capacidade de interação entre as moléculas e maior a velocidade da reação entre elas. Tá? A velocidade das moléculas no estado gasoso está muito maior. Então, eu tenho muito mais colisões entre as moléculas e essas colisões, a velocidade das colisões e a capacidade de colisões no estado gasoso é muito maior do que no estado líquido, que é muito maior no estado sólido. Tá? Então, comparando, reações gasosas são mais rápidas que reações líquidas, que por sua vez são mais rápidas que reações sólidas, tá bom? Então está correta a alternativa C. E na letra D, a velocidade de uma reação depende da natureza do reagente. Claro que depende. A natureza, se ela é sólida, líquida ou gasosa, vai influenciar diretamente na velocidade da reação. Portanto, a questão 7, a única que está errada é a alternativa A. Na questão 8, ela diz assim: assinale uma alternativa que apresenta agentes que tendem a aumentar a velocidade de uma reação. Quem é capaz de promover aumento da velocidade da reação? Vamos ver um por um. Calor. Na alternativa A, calor. Você acha que é capaz de aumentar a velocidade da reação? Já vimos que o aumento da temperatura está diretamente ligado ao quê? A capacidade de aumentar a velocidade. Então, se eu aumento o calor, eu aumento também a capacidade de velocidade de uma reação. Obscuridade? Não necessariamente, tá? Catalisador, sim. A gente viu que catalisadores são substâncias que são introduzidas em reação que só tendem a viabilizar ou acelerar o processo de reação química. Então, aqui só está errado a obscuridade. Vamos para B. Calor, ok. Maior superfície de contato entre os reagentes. Será que uma superfície de contato entre os reagentes vai promover uma maior velocidade da reação? Sim, porque eu vou ter mais capacidade de colisão entre elas, tá? E com isso eu faço com que as substâncias promovam um maior aumento de velocidade. Um exemplo prático disso, gente, é quando eu cozinho alimentos, tá? Se eu pegar um alimento, se eu pegasse carne grande e comparar com um pedaço de carne picadinho,
Qual é o que vai cozinhar mais rápido? Com certeza é aquele que tem picadinho, tá? Porque aumenta a superfície de contato na reação, tá bom? Então, por isso eu tendo a acelerar o processo de cozimento. Frio, a gente viu que não aumenta a velocidade da reação, pelo contrário, diminui, então já elimina a alternativa C, tá? E a letra D diz que, e aqui na B, desculpe, a ausência de catalisador. Não, a presença de catalisador aumenta a velocidade da reação. Então, não é a ausência de catalisador que aumenta a velocidade. Também está errada a letra B. Então, por eliminação, eu fico com a letra D. Calor, sim, aumenta a velocidade da reação. Maior superfície de contato entre os reagentes. E catalisador são agentes que promovem aumento na velocidade de uma reação química, ou da cinética química. Tá? Questão 9, estamos chegando no final. Sobre a solubilidade dos fármacos. Assinale a alternativa novamente falsa. 3 estão certas e uma está errada. Quanto maior o coeficiente de partição de um fármaco, mais apolar e mais lipofílica a molécula. Está correto, a gente viu isso. O que é coeficiente de partição, gente? É uma razão que eu calculo em laboratório para medir a capacidade de uma substância tem de se dissolver em solventes orgânicos e se dissolver em solventes aquosos, tá? Em água e óleo, por exemplo. Então, o coeficiente de partição, que eu chamo de coeficiente de partição óleo-água, quanto maior for essa razão, maior a capacidade que esse fármaco tem de ser apolar e, portanto, mais lipofílico, tá bom? Menor sendo o coeficiente de partição, isso quer dizer que a substância ela tem uma molécula mais polar e, portanto, ela é uma molécula mais hidrofílica, tá? Sempre relacionem isso, coeficiente de partição, polaridade e hidrofilia e lipofilia, tá bom? Coeficiente de partição alto, não esqueça, coeficiente de partição alto significa que a molécula ela é mais apolar e, portanto, ela é mais lipofílica. Coeficiente de partição baixo significa que a molécula é mais polar e, portanto, mais hidrofílica, certo? Então, está correta a letra A, né? A gente está procurando a errada. Letra B. Em geral, quanto maior a superfície de uma molécula, menor a sua solubilidade. E aí, gente? Quanto maior a superfície de uma molécula, menor a sua solubilidade? Correto. Quanto maior a superfície da molécula, mais difícil vai ser ela para ser solubilizada em algum solvente. A gente já viu, a gente comparou, por exemplo, que moléculas grandes têm uma área de superfície grande, portanto, ela tem uma estrutura muito mais complexa, e isso dificulta a solubilidade dela em qualquer que seja o componente, tá? Moléculas menores tendem a ter uma solubilidade maior. Então, quanto maior a área de superfície, menor a sua solubilidade, está correto, tá bom? Quanto mais polar é um fármaco, mais lipofílica a molécula. Errado isso aí, tá? A gente viu que polaridade está ligado à hidrofilia. Ou seja, quanto mais polar uma molécula, mais hidrofílica ela é, tá? Quanto mais apolar é uma molécula, mais lipofílica ela é. Lembra que você está com dificuldade de lembrar aí conceitos sobre polaridade e apolaridade. Procure no YouTube aí que você vai encontrar muito vídeo falando sobre isso. Lembrando o que são moléculas polares e apolares, tá bom? O coeficiente de partição é um importante indicador para avaliar a solubilidade de fármacos em meios diferentes. Isso está correto. Portanto, a que está errada é a alternativa C. Porque quanto mais apolar é um fármaco, mais lipofílico ele vai ser. Ou quanto mais hidrofílico ele vai ser, mais polar vai ser a molécula. Tá bom? Não esqueçam disso, por favor. Isso é extremamente importante para vocês levarem para a prova. Aqui é uma questão sobre cálculo, tá? A gente, como falou na prova, a gente vai colocar uma questão sobre cálculos para vocês fazerem. Uma questão provavelmente envolvendo concentração comum ou molaridade, tá? E aqui eu coloquei um exemplo sobre molaridade. Uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose, que é o açúcar, né, convencionalmente que a gente usa, cuja molécula, a composição química dela é C12H22O11, para adoçar o seu cafezinho. O volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. A concentração molar, ou molaridade, que a gente chama, né, da sacarose no cafezinho foi de quanto? Aproximadamente quanto?
Gente, é só pegar as informações e jogar na equação. Simples assim. Não vai ser nada diferente disso na prova. E eu preciso que você saiba qual é o conceito de molaridade, tá? E eu preciso que você identifique quem são os atores dessa solução. Por exemplo, 34,2 gramas de sacarose adicionados a um cafezinho. Eu posso dizer que a sacarose seria o que no caso? O soluto, tá? Aquilo que vai ser dissolvido. Enquanto o cafezinho é o nosso solvente. Então, eu vou ter uma solução aí de cafezinho que vai dissolver a sacarose, que é o solvente, tá? Então, no caso, sacarose é o soluto e cafezinho é o solvente, tá? Qual é a informação que ele está dando? Ele está dando informação de que sacarose eu usei 34,2. Então já tem uma massa do soluto, certo? 34,2. E também ele me dá a informação do volume da solução que foi usado, que foi 50 ml, que é o volume de cafezinho. Perfeito? Então eu tenho duas informações importantes. Então vamos usar isso nos dados da informação. Está aqui, ó. Esta aqui é a informação que eu tenho, é a fórmula que eu tenho da molaridade, ou da concentração molar. A molaridade é sempre igual a massa de quem? Massa do soluto, que no caso é quem? Sacarose, sobre o peso molecular desse soluto. Esqueci que tem um uzinho aqui, tá, gente? Vocês podem colocar aqui, lembrar, tá? É o peso molecular do soluto sobre vezes o volume da solução em litros. Lembre-se que é isso, tá, gente? O dado que foi colocado aqui foi esse. Então vamos lá? Vamos jogar as informações? Molaridade é que eu estou procurando, né? Ele está pedindo para calcular a concentração molar, ou seja, a molaridade. Quem é a massa do soluto? 34,2, ou seja, 34,2 gramas de sacarose. Quem é o peso molecular do soluto? É o dado que a informação está me dando, que a questão está me dando. 342,3 gramas por mol é o peso molecular da sacarose, ou seja, PM2. Está aqui, 342,3. E o volume da solução que foi me dado. Só que, preste atenção, o volume que foi dado aqui da solução foi dado em mililitros. E eu sei que na concentração molar eu preciso usar o volume em litros. Portanto, eu faço só a conversão de cabeça mesmo. Eu pego 50 e ando 3 casinhas para trás, a vírgula 3 casinhas para trás. A vírgula está aqui, 1, 2, 3 e boto 1, 2, 3 e boto aqui. 0,05 litros é o equivalente a 50 ml, tá bom? E aí é só fazer as contas. E a gente vai ver que no final a concentração molar vai ser aproximadamente igual a 2 mols por litro, portanto a alternativa certa é a letra D de dado. Nada mais, gente, do que eu ler o texto do enunciado, pegar as informações e aplicá-las na equação. Nada mais do que isso, tá bom? Questão 11. Vamos falar agora sobre equilíbrio químico, tá bom? Considere o seguinte sistema de equilíbrio, tá? Eu tenho uma reação química aqui acontecendo e ele pede para assinalar a afirmativa verdadeira. Vamos lá? Olha, eu tenho N2, ou seja, gás de nitrogênio, na forma gasosa, esse Gzinho aqui em volta é gás de nitrogênio, tá? Significa reagindo com 3 moléculas de H2, que é gás hidrogênio, também na forma gasosa, formando 2 moléculas de amônia, NH3, na forma gasosa também, tá? Então, isso aqui que eu estou circulando, eu posso chamar de reagentes, enquanto tudo que está depois da seta eu chamo de produtos, beleza? Só para lembrar vocês. E essa informação a mais aqui significa o quê? A variação de entalpia do sistema. Significa que a formação, a degradação desse reagente para a formação de amônia me gerou uma reação do tipo endotérmica. Perdão, desculpa, uma reação do tipo exotérmica, porque a variação de entalpia ela é negativa. Professor, vou usar essa informação? Provavelmente vai poder usar futuramente, tá? Vamos prestar atenção aqui.
Vamos lá, considerando o sistema em equilíbrio, está em equilíbrio ele. Se eu aumentar a pressão sobre o sistema, o equilíbrio vai se deslocar para o sentido dos reagentes, ou seja, para o sentido da degradação do NH3. Está correto isso? Vamos ver? Repetindo, esta parte aqui eu chamo de reagentes, esta parte aqui eu chamo de produtos. Quando eu tenho alteração da pressão sobre um sistema em equilíbrio, a gente viu em aula que sempre o equilíbrio da solução vai se deslocar para o lado em que eu tenho menos volume. E como é que eu calculo o volume numa reação em equilíbrio? É só eu somar os coeficientes, gente. Quanto de volume? É só eu somar os coeficientes dos participantes da reação. Na parte dos reagentes aqui, eu tenho quanto de volume? Eu tenho 3 de H2 mais 1 de N2. Quando eu não tenho nada aqui, gente, subentende-se que é 1. Então, 1 do N2 mais 3 do H2, eu tenho um volume de 4 nos reagentes. Tá? Enquanto nos produtos, eu só tenho essa substância e tenho quanto de volume dela? 2. Então, de um lado eu tenho 4 de volume, do lado eu tenho 2. Quando eu aumento a pressão sobre o sistema, o volume se desloca sempre para o lado que tem menos volume. Vocês precisam saber disso, tá? Quando eu diminuo a pressão sobre o sistema, o equilíbrio se desloca para o local onde eu tenho mais volume. Perfeito? Aqui na questão alternativa A, ele está dizendo, se eu aumento a pressão sobre o sistema, o equilíbrio se desloca para o sentido dos reagentes, ou seja, para cá. Errado isso. Por quê? Porque eu tenho mais volume aqui. Se eu aumento a pressão, ele tem que se deslocar para onde? Tem que se deslocar para cá, onde tem menos volume. Então, para o sentido dos produtos, para o sentido da formação de NH3 e não da degradação dele. Esse sentido aqui, o sentido para a direita, é o sentido de formação de NH3. Esse sentido aqui, o sentido da esquerda, é o sentido da degradação de NH3. Tá bom? Então, a alternativa A está errada. B. Se eu diminuirmos a temperatura, o equilíbrio se deslocará para o sentido da reação exotérmica. Gente, a gente viu em sala de aula que quando eu tenho um aumento da temperatura, certo? Quando eu tenho um aumento da temperatura, eu tendo a fazer com que o equilíbrio se desloque no sentido das reações endotérmicas, tá? Enquanto quando eu aumento a temperatura, eu tendo a deslocar o equilíbrio no sentido da reação ser exotérmica. Nesse sentido que ela está aqui, ela é uma reação do tipo exotérmica, tá? Porque o ΔH dela é negativo. Se ela acontecer no sentido contrário, certo? E ela acontece também no sentido contrário, ela vai se tornar uma reação do tipo endotérmica, perfeito? Então, se eu diminuo a temperatura, resumindo, se eu diminuir a temperatura do sistema, diminuindo a temperatura do sistema, eu vou favorecer o equilíbrio para que sentido? Para o sentido da reação exotérmica, para o sentido desta reação aqui. Se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio para o sentido contrário, para esse lado aqui, tá bom? Então está correta a alternativa B, certo? No sentido de que o equilíbrio, a temperatura, a alteração do equilíbrio químico na reação, quando a variação é temperatura, ela é sempre nesse sentido. Quando eu aumento a temperatura, eu favoreço o lado endotérmico. Quando eu diminuo a temperatura, eu favoreço o lado exotérmico. Isso tem que ser informado na questão, tá? E sempre vocês têm que saber o seguinte: se uma reação acontece nesse sentido, ela é exotérmica; se ela acontece nesse sentido, ela é endotérmica, e vice-versa. Vocês precisam saber também, tá bom? Se a gente aumenta a concentração de N2, o equilíbrio se desloca para os reagentes, está correto isso? Não, está errado isso, tá bom? Se eu aumento a concentração disso aqui, o equilíbrio tende a se deslocar para onde? Para a formação de NH3, tá? Se eu aumento isso aqui,
o equilíbrio tende a se deslocar para o lado direito. A adição de um catalisador acelera sempre o processo exotérmico, reação direta. Não, gente. A adição de um catalisador, ela não altera o padrão de equilíbrio de uma reação. Quando adiciona um catalisador numa reação, ela altera o padrão de velocidade, de cinética química, e não de equilíbrio químico. Gravem bem isso, tá bom? Isso é muito importante. Questão 11, portanto, a alternativa certa é a letra B. E para fecharmos, nós vamos para a questão 12, tá? Que também fala sobre equilíbrio químico. Uma reação química, ela atinge o equilíbrio químico quando? A gente precisa saber disso. Será que é quando os reagentes são totalmente consumidos? Eu tenho reagente formando produto. Quando eu destruir, acabar totalmente com os reagentes, essa reação entrou em equilíbrio? Não, gente. A reação entra em equilíbrio quando ela acontece o processo direto, reagentes formando produtos, e quando os produtos também se formam reagentes novamente. Ela acontece nos dois sentidos. Esse é o sentido do equilíbrio químico, tá bom? Então a alternativa A está errada. Ela acontece quando a razão entre a concentração dos reagentes e produtos é sempre igual a 1. Não necessariamente. Eu posso ter uma concentração maior de reagentes e o produto acontecendo na menor quantidade, mas tem um equilíbrio, tá? Então a letra B também está errada. As velocidades da reação direta e inversa são iguais. Perfeito, tá? Reações de velocidades, ela pode acontecer, perdão, as velocidades das reações direta e inversa são iguais? Não necessariamente. Eu posso ter uma reação acontecendo de uma forma mais rápida, mas a outra acontecendo mesmo que seja de uma forma mais lenta. Isso não significa que o equilíbrio está acontecendo. Agora sim, quando ela acontece simultaneamente, no sentido direto e inverso, eu posso dizer que elas são efetivamente iguais. Tá? Eu atingi o equilíbrio químico quando acontece simultaneamente os sentidos direto e inverso. Tá bom, gente? Bom, por aqui a gente fica. Espero que tenha sido de grande valia para vocês essa aula. E repito, qualquer dúvida que vocês tenham, coloco aqui embaixo, tá? Na descrição. Coloquem aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham e a gente vai se falando nas próximas horas, nos próximos dias, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, tá?